Olá, pessoal, estamos aqui hoje de tarde, às 14 horas e um pouquinho, daqui, terça-feira, dia 31 de agosto, seguindo a nossa aula da Teoria Geral do Direito Civil 2. Eu tenho a honra, a satisfação, o privilégio de estar aqui com vocês e tenho também a excelência do meu tirocinista aqui, professor Vinícius, que está aqui também participando. E hoje, meus amados, minhas amadas, nós vamos trabalhar o tema dos defeitos do negócio jurídico. Fazendo, como toda a série da Netflix, um recordatório das aulas anteriores, nós precisamos lembrar, gente, na primeira aula nós fizemos toda uma construção sobre a teoria do fato jurídico. Compreendemos o fato jurídico como todo acontecimento natural ou humano que gera uma repercussão no direito. Vimos os desdobramentos disso nas suas diversas tipologias. Vimos a noção do ato jurídico em sentido estrito, vimos do fato jurídico, que pode ser ordinário ou extraordinário, vimos a figura do ato-fato, que é uma construção doutrinária, assim, de aplicabilidade controversa, mas que tem sempre um espaço na doutrina, e trabalhamos no final, como um primeiro momento na primeira aula, todas disponíveis no canal no YouTube, né? E será bem-vindo aqui, Liana, que está começando a aula hoje, que ela me perdeu o link, muito bem, né? Nesse ponto, Liana já pode ter visto todas as aulas lá, e quem ainda não acompanha o canal no YouTube, sabe, eu gravo, faço aula ao vivo e gravo para vocês, para que vocês possam aprender. Isso foi um resumo da primeira aula. A segunda aula, eu fiz um pequeno, digamos, um aprofundamento maior disso, relembrando os conceitos da aula anterior, mas enunciando para vocês a teoria, né, do negócio jurídico, o que a gente chama de escada pontiana, que é a compreensão deste negócio jurídico em planos de existência, validade e eficácia. Isso foi o resumo da segunda aula. Terceira aula, já com a presença aí do nosso estimado Vinícius, nós fizemos a construção da teoria da existência, e que Vinícius fez a sua exposição, também está disponível aí no YouTube, né? E aí vocês compreenderam isso como um plano substantivo, um plano da concreção, né? E vimos a adjetivação desses elementos do plano da existência para compreender o plano da validade. O plano da validade não é só na concreção, mas também na pertinência para a produção de efeitos jurídicos queridos pelas partes. Por quê? Porque quando um negócio jurídico existe, ainda que a gente não queira discutir a validade, efeito ele produz, ainda que seja só no campo concreto. Pode não ser o efeito que a parte quer, porque para que ele possa produzir os efeitos desejados pela parte, é preciso que haja a pertinência ao ordenamento na adequação de cada um destes elementos de validade. Ou seja, quando um negócio jurídico existe e é válido, a priori, ele já pode produzir efeitos. Produz efeitos, não somente na concreção, isso, qualquer negócio jurídico inválido pode produzir efeitos, o cara que contrata outro para matar outro, acontece o efeito, mas o efeito não é o efeito validado pelo ordenamento jurídico. Aqui não. Quando nós temos o plano da existência e o plano da validade efetivamente atendido, ora, meus amados, neste momento, nós estamos com um negócio jurídico que já está apto para produzir efeitos imediatamente. Por favor, presta atenção nesse negócio. Quando nós temos um negócio jurídico existente e com o atendimento do plano da validade, ele já pode produzir efeitos. Mas imagine que num dos elementos de existência e validade, a existência, o consentimento, a vontade, nós vimos que no plano da validade, essa vontade tem de ser de boa fé e tem de ser desprovida de vícios. É justamente este o tema da aula de hoje. Os vícios da vontade, os vícios do negócio jurídico.
Porque, meus amigos e minhas amigas, qual é o babado aqui para você prestar atenção direitinho? Ó, se houve uma manifestação da vontade direcionada a produzir efeitos, aparentemente o negócio jurídico está válido. Você está lá tudo formalizado, bonitinho. Então, ele está produzindo efeitos jurídicos. Se você me diz que ele tem um vício, fica ligado, porque muitos de vocês, o pessoal da área de direito, principalmente, está no começo do curso. O pessoal do BI já tem outras experiências. Mas perceba, quando você tem um negócio jurídico que tem lá forma, vontade, sujeitos, objeto, e aparentemente está tudo bonitinho, ele está produzindo efeitos. Mas pode haver um vício na manifestação da vontade. E se houver esse vício na manifestação da vontade, nós podemos invalidar o negócio jurídico. É o tema da próxima aula, tá? A invalidade. Né? Pode deixar o Vinícius para se preparar e poder até fazer uma exposição querendo. Né? É porque eu não gosto de explorar tirocinista. Eu dou espaço, você pode se manifestar sempre, mas eu não gosto de jogar Faço questão, professor. A missão é minha, eu digo, eu não posso, é uma questão que eu tenho que trabalhar. Agora, será sempre bem-vindo, é um professor, estamos nesse ponto. Aí, o que é que a gente precisa entender? A gente vai estudar na aula de hoje, aí me dou satisfeito vencendo esses assuntos, os vícios de consentimento. Ou seja, a vontade foi manifestada. Mas essa vontade tem um defeito que se... Olha a palavra, Isabelle. Olha a palavra, Laura. Se provado, vai reconhecer a invalidade do negócio. Isso aqui é um negócio interessante, dando spoiler da aula da semana que vem, que essa invalidade, anote isso, que é um conceito importante, você já incorpora o repertório antes da aula, né? Essa invalidade pode se manifestar em graus. Existem situações que a invalidade é de tal monta que nós chamamos isso de uma nulidade absoluta. Ou seja, que a priori nós vamos invalidar os efeitos, anular os efeitos, tornar nulo, para usar a expressão técnica, ab início, desde o começo. É o que a gente chama, de invalidação. Essa é uma expressão latina que talvez algum de vocês já tenham no repertório. Invalidação ex tunc. Ex tunc. Ou seja, desde então, desde o começo, já as hipóteses, há outras hipóteses, e a maior parte dos vícios de consentimento entram nesse bolo, nós vamos pensar em uma invalidação com uma nulidade relativa. Essa nulidade relativa, se a parte não deduzir a postulação dentro de um determinado prazo, anota aí, Pedro, dentro de um determinado prazo, vai ocorrer a decadência do direito de invalidar. Ou seja, você perde o direito de invalidar. O negócio jurídico vai produzir os efeitos. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Mas essa invalidação, né, que se dá nas nulidades relativas, isso é spoiler da aula que vem, chamada também, anota aí, Laura, anulabilidade, é algo que está submetido a prazo. A nulidade absoluta não está submetida a prazo. Pode ser declarada a qualquer tempo.
A gente vai discutir somente se questões pecuniárias de indenização e as indenizações, sim, submetem-se à prescrição. Tem prazo. Mas a declaração de invalidade não prescreve ou não decai. Tá claro aí? Faz um joinha pro tio. Beleza. Isso são os vícios de consentimento, que são, e por isso que eu acho que dá para dar essa aula tranquilo hoje, são 5. Anota aí, a gente vai ver um por um. Erro, dolo. Se alguém falar dolo, vai tomar um tiro no colo, tá? Ou no colo, né? Então erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Se eu der essas 5 hoje, já estou satisfeito. Se eu me empolgar, eu vou também tratar, anote aí, dos chamados vícios sociais. O que são vícios sociais? Não são tecnicamente vícios de consentimento, porque a manifestação da vontade é para produzir os efeitos que as partes querem. Então, não tem um vício de consentimento, mas tem uma situação que pode gerar um dano a terceiros. E, por isso, nós chamamos esses defeitos, é tudo do gênero defeitos do negócio jurídico, tá? Defeitos do negócio jurídico, esses defeitos de vícios sociais. Que vícios são esses? Simulação e fraude contra credores. Se der tempo, eu falo isso na parte final da aula de hoje. Talvez dê, né? Vamos nos empolgar aqui, né? Mas, se não der, não tem problema, pode passar para a aula que vem. O que eu quero vencer na aula de hoje, sem sombra de dúvida, sem a menor sombra pálida de dúvida, é o tema dos vícios de consentimento. Estão ligados? Estão entendendo direitinho? Para o pessoal, Liana, que está começando a aula hoje, eu não tenho menor frescura de pergunta. Pode perguntar pelo áudio, pode perguntar pelo chat, se tiver com vergonha, não tem estresse. Eu gosto que aluno participe. Eu costumo dizer que não tem pergunta boba, tem desconhecimento que nós estamos trazendo luz para o seu conhecimento. Beleza? Não tenho pudores. O meu filósofo favorito nessa matéria é Robbie Rossa dos Menudos. Não se reprima. Não se reprima na minha aula. Beleza? Ok. Então, só para sistematizar o que eu acabei de falar, isso, Júlia, vou repetir. Sistematizando o que eu ia falar, eu liguei aqui o chat, então estou ligado nos dois, aqui a 220. Então, o que é que acontece? O nosso tema da aula de hoje é defeitos do negócio jurídico. Defeitos que atacam o plano da validade. Atacando o plano da validade, podemos ter os chamados vícios de consentimento, né, que são erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo, todos previstos no Código Civil. Por gentileza, meus amados, abram telas aí com o Código Civil do Planalto para você acompanhar tudo direitinho, ou pega seu Vadimeco, ou Código Civil, ou livro, pode ficar à vontade. Né? E também aí, Júlia, os vícios sociais, que são 2. A simulação e a fraude contra credores. Ainda num arremate de spoiler, eu já digo para vocês que todos geram nulidade relativa, ou seja, anulabilidade, menos, presta atenção, porque essa é uma diferença do Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002, e tem gente que até hoje sendo errado, menos a simulação, porque a simulação, a partir do Código Civil de 2002, é hipótese de nulidade absoluta. Beleza? Alguma dúvida sobre esse introito?
Leva o carro, o motor. Segue, Buzu? Beleza. Professor, Diga, amor da minha vida, fale. desculpa. Então, os vícios de consentimento, todos geram nulidade absoluta. Ou eu entendi errado? Errado. Nulidade relativa. Isso, relativa, isso mesmo, eu anotei errado mesmo. Valeu. Isso. E os dos vícios sociais, fraude contra credores é hipótese de ineficácia e simulação é hipótese de invalidade. Você vai aprender com o tio Pamplona depois. Vai repetir essa parte do vícios sociais, né? Os vícios sociais, sim, eu ainda vou explicar, nem expliquei ainda. Tá. Mas é só para dizer que na simulação é nulidade absoluta. Na fraude contra credores é nulidade relativa. A gente vai fazer... Aí vou ensinar um instituto processual, que é a fraude à execução. Aí vocês vão aprender comigo que um gera nulidade, outro gera nulidade relativa, outro gera ineficácia. Vai ser interessante, até para não atrapalhar. Mas vamos por parte, tal qual Jack Estripador. Beleza? Vamos embora? Então, povo, anota aí, meu povo, o primeiro vício de consentimento, o primeiro vício do negócio jurídico é o erro. Erro ou ignorância, né? O que é erro, meus amigos? O que é que diz o artigo 138? Anota aí, artigo 138 do Código Civil de 2002. São anuláveis os negócios jurídicos. Quando falar anulável, quem perguntou que subiu, Tainã, anuláveis é nulidade relativa. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Ou seja, a gente só errar, gente. Todo mundo erra. Só não erra quem não trabalha. Só não erra quem não vive. Mas o erro, como vício do consentimento, é uma falsa percepção da realidade. Perceba, queridos, que o tratamento dado pelo Código para erro e ignorância é o mesmo. Mas erro não é a mesma coisa de ignorância. Erro, você meio tautológico. O erro é que você vê errado, beleza? Né? Porque a ignorância você nem vê. Ou seja, qual é o babado para compreender? O erro é você tem uma percepção da realidade, mas aquilo é equivocado, né? Pedro, a internet caiu, o professor está onde? O professor está na transmissão ao vivo da aula para você. Né? Neste ponto, eu estou em erro como vício de consentimento, Pedro. Então, neste ponto, o bom de vocês participarem ao vivo em vez de ver a aula depois é que eu interajo com os nominhos de vocês se tornam parte da nossa aula. Então, o erro é a percepção equivocada, falsa da realidade. A ignorância é um estado de espírito negativo, ou seja, desconhecimento. Você fez aquele negócio jurídico por desconhecer algo a respeito dessas circunstâncias. Ou seja, uma você entendeu errado, na outra você simplesmente não sabia. Mas seja erro, seja ignorância, isso é um vício da manifestação da vontade. Mas, presta atenção, rei, presta atenção. O erro só pode ser considerado causa de anulabilidade se ele tiver duas características. Anota isso. Ele precisa ser essencial e ele precisa ser excusável. O erro é essencial, é substancial, quando ele é da... Sem ele, o negócio jurídico não teria se realizado. Ou seja, você só celebrou aquele negócio jurídico porque
você acreditou naquilo que as circunstâncias levaram você a crer. Entende? Ou seja, se você soubesse daquilo, você não praticaria esse ato. Estão entendendo a lógica de erro substancial? Faz um joinha, mexe a cabeça, porque o velhinho fica feliz. Perceba, eu sou um dinossauro, eu estou querendo interagir com vocês que têm idade dos meus filhos, então eu quero saber, por isso que é joinha, André, botar até um joinha aqui no negócio dos. Beleza. Então, ótimo. O outro é que o erro tem que ser excusável, ou seja, perdoável. É dizer, pô, até eu erraria. Pô, nessas circunstâncias, qualquer um cairia nessa conversa. Perceba aqui, cuidado com a expressão cair na conversa. Presta atenção em mim, presta atenção em mim, presta atenção em mim. Professor não é egoísta, é egocêntrico. Eu preciso que vocês olhem para ele. Por que cair na conversa tem que ter cuidado? Porque se for literalmente uma conversa, ou seja, a parte contrária, a parte contratante estiver te enganando, aí não é erro. Aí já é outro vício. É o dolo, que eu vou falar daqui a pouco. O erro, a pisada na jaca foi sua. A furada foi sua. Tá ligado? Você que entendeu errado. Ninguém disse isso para você. Você, pela sua experiência, pela sua vivência, fez essa... Não vou dizer a expressão porque está gravada, né? Mas fez essa meleca aí. Entendeu? O professor... Diga, meu amor. Eu não sei quem está falando, mas diga. É Tainã. Fala. Por exemplo, existem alguns casos, muito no interior, inclusive, né? Eu falo porque eu sou do interior, de pessoas que se apostam no terreno de outra pessoa, que, na verdade, esse terreno, a pessoa sumiu há longos anos e não cerca o terreno, algo do tipo, e vende este terreno para outra pessoa como assim fosse dele. Essa pessoa que comprou acreditando que é dele, mas, na verdade, ele sabe que não é dele. Então, caberia um erro de consentimento? Bem, a gente vai imaginar que, claro, eu estou imaginando que o fulano de tal é o proprietário. E perceba, Tainá, porque a sua pergunta e sua experiência de vida é muito importante para a gente, justamente porque quando você for aprender lá, quem sabe comigo mesmo, lá em direitos reais, como é que se transfere a propriedade, a gente vai ver se é um terreno, a gente pensar em registro, mas a gente sabe que no interior, para trabalhar na sua... Qual é o seu interior, Tainã? Itaberaba, Chapada Diamantina. Itaberaba, lá em Itaberaba, ou lá em algum distrito de Itaberaba, né? Tá lá, a pessoa acredita no cara que está aparentemente como dono, mas na verdade não é dono, não está lá escrito. Então, isso pode ser um vício de consentimento. Não é tão simples porque há outros elementos, mas para efeito didático, está valendo essa questão. O que é que a gente precisa entender que é o erro substancial? Olha aí, meu povo, o artigo 139, né? Quais são o que é um erro substancial? Vamos lá no 139. Quando interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. 2. Quando concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. C. Sendo de direito e não implicando recurso à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Erro de direito eu falo daqui a pouquinho. Vamos lá. Quando interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração, ou alguma das qualidades a ele essenciais. Ora, eu vejo um relógio bonitão aí, sei lá, no braço de Vinícius, faz quanto tem lá, todo dourado, poderoso, vitaminado, né? Escrito lá, Rolex. Aí eu, de repente, nem vejo direito, e aí acho que é um Rolex, e ele me oferece, quer comprar? Eu falo, pode ser. Ele faz um valor que parece razoável para um Rolex, ele não falou que era um Rolex, em vez de Rolex. Você sabe que o chinesinho tem essa coisinha de troca uma letrinha para dizer que é igual, né? Então, vamos lá, eu compro achando que é um Rolex.
Ele, em momento algum, disse que era. Ele não está me enganando. Ele disse, mas ele ofereceu um valor que parecia compatível, né? Eu comprei. Aí, de repente, eu descubro Creu Velocidade 5 nesse negócio jurídico. Não é mesmo? Fala, Vinícius. Professor, primeiro foi assim que um colega meu comprou um tênis chamado Misano. O pai dele comprou um Misano, porque o desenho é todo feito igual, né? É Isso. todo feito para induzir que seja. Que é um Né? Mizuno. Aí vai da boa fé ou da má fé do vendedor, né? Ele pode Isso. vender. Mas Esse é o um exemplo que eu ia elemento dar interessante. Quando o é cara o vende um contexto. Misano, Aham. e aí o indivíduo achando que é um Mizuno, aí você vai ter o aspecto da boa-fé, às vezes na questão até do preço. Aham. Se o indivíduo faz, as circunstâncias levam a crer que o cara está querendo dizer que é um Mizuno, aí pode entrar lá no dolo. No dolo. Fala dolo, não, no dolo. Né? Mas, se ele faz um valor que, embora seja mais barato, seja algo que poderia ser cogitável para um Mizuno, 90% do preço. exato, 90%, Professor, eu diga. ia dar um exemplo. Eu ia dar um exemplo que estava acontecendo, tem até reportagem na internet sobre isso, que são casos como pessoas que, por exemplo, você coloca um celular lá, um videogame, alguma coisa do tipo que acontecia. Eles colocam assim, antes, bota o nome inteiro do produto, aí no final bota foto. E aí a pessoa compra uma foto de R$ 5.000. É. Entendeu? E achando que está comprando o produto propriamente, porque está com um desconto de 10%, 20%. É uma situação que é complicada. Eu confesso, às vezes, que eu fui comprar aqui para casa, eu gosto muito daqueles funcos, aqueles bonequinhos cabeçudos, né? E aí eu comecei a achar uns funcos com uns preços muito abaixo. Aí eu fui verificar o que é, né? Se era o funko mesmo, o original, ou era às vezes, acho coisa de plástico, né? Aí o pessoal, o Eudes falou no Wish, tem no Shopee, tem um monte aí, né? A gente fica, às vezes, pode entrar numa furada. E perceba que, por se tratar de um negócio jurídico em que você está importando alguma coisa, a forma da invalidação é algo que é de outro ordenamento jurídico, entende? Então, e se ele não tem nenhum representante no Brasil, é um dos problemas de você comprar pela internet, né? Porque se você compra pela internet de uma empresa que tem uma representação física no Brasil, a possibilidade de êxito numa ação é muito grande. Eudes levantou a mãozinha. Fala aí, Eudes. Olá, mestre, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu cheguei, o senhor falando aí, e o colega também falando, chegou a um ponto engraçado. Há um tempo atrás, minha filha queria uma cadeirinha de gamer, né? E eu visualizei no Wish, acho que estava 250, quase R$ 500. Eu disse, muito barato, né? Eu vou comprar. Comprei. Minha filha me cobrava por meses a fio, quando de repente chegou uma encomenda do Wish para mim, eu abri, era uma foto da cadeira. Pois uma é, foto aconteceu da comigo. cadeira. Uma foto da cadeira. Tá vendo o exemplo que o Vinícius falou aí? Eu não queria Temos magoar aqui ninguém, uma por exemplo. vítima, que é o Eudes, nessa circunstância. Olha só, que coisa terrível. Né? E aí a gente tem que enfrentar essas questões também. Mas que bom que isso ajuda a entender. Deixa eu tocar um tema sensível para o pessoal de direito das famílias, né? Que é a segunda hipótese. Aqui, ó, só para entender, eu vou dar a visão tradicional da matéria, tá, gente? Mas perceba, o direito das famílias é muito dinâmico e isso pode mudar, tá? Por favor, sem nenhum tipo de restrição ou conteúdo discriminatório. Né? Que é o quê? Quando concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a que se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Isso aqui é o chamado erro de pessoa. No campo do direito de família, por exemplo, aí vocês vão estudar isso lá em casamento, lá em direito de família, por exemplo, se discutia a questão do erro de pessoa, se você casava com alguém
Imagina, vou pegar aqui Isabelle, vou pegar Pedro aqui de vítima. Isabelle, essa jovem bonita aqui, vê esse rapaz bem apessoado, o Pedro, e aí, assim, nasce uma relação afetiva, não sei o quê, e tá lá, não sei o quê, eles resolvem casar, e de repente, Isabelle descobre depois que Pedro era um traficante, era um homicida, era sei lá o quê, e isso ela escondeu dele. E talvez, se ela soubesse que ela ia explicar, o amor supera tudo, né? Quem sabe se o amor supera tudo, estou aqui sozinho, né? Mas o amor supera tudo. Mas é uma situação, né, que poderia pensar num erro de pessoa, né? É uma situação que é complexa, né? Aí, qual é a situação que eu acho que é mais complexa ainda? Por exemplo, quem não quiser fazer prova, quiser fazer, sei lá, o artigo, pode fazer um artigo, por exemplo, sobre isso, né? A questão do erro de pessoa, a possibilidade ou não de arguição de erro de pessoa em cirurgia de transgenitalização. Imagine um homem trans ou uma mulher trans. Vamos pensar especificamente numa mulher trans. Eu vi um filme ótimo outro dia na Netflix, Girl. Vocês já viram esse filme? É o filme da história de uma menina da Bélgica, né? Que era bailarina e tudo, né? Assim, é uma mulher trans. Né? E aí, o que é que acontece? Todo o processo dela para o reconhecimento do seu sexo psicológico, para a adequação do corpo, não sei o quê. E aí, o que acontece? Imagine Vinícius, bonitão aí, professor, né? Ele descobre uma menina que achou linda, aluna aqui na sala, não sei o quê, se apaixona e vão casar. A documentação dela está toda em dia, toda lá, mas está lá, sexo feminino. Ele pode casar com um homem também, depois da decisão do CJ, sem problema, mas ele casou com alguém achando que era do sexo feminino. E tempos depois de casado, ele descobre que ela é uma mulher trans e não uma mulher cis. Esse é um tema complexo, né? Aí, dentro dessas novas temáticas da sexualidade, o professor Leandro é especialista sobre essa questão de direito de gênero, por exemplo, né? São temas fascinantes. No passado, num mundo mais careta, quadrado e binário, né? Tranquilo que era hipótese para erro de pessoa. Na contemporaneidade, eu não sei. Porque a gente tem que pensar, será que não há um direito ao esquecimento? Será que não há um direito a uma intimidade? Outro dia eu estava conversando com uma professora muito conhecida, muito minha amiga. Ela é advogada hoje, mas foi a primeira mulher magistrada do Rio Grande do Sul, né? Primeira desembargadora também, e foi a primeira a reconhecer uma união homoafetiva como entidade familiar, se chama Maria Berenice Dias. Eu sou muito amigo dela. E aí, Berenice, dizendo, Pamplona, mulher tem que revelar tudo, homem tem que revelar tudo. Eu digo, como assim? Se você fez uma cirurgia de correção de mama, se você fez um implante de cabelo, se você fez alguma coisa assim, você precisa ter que revelar? Será que não é do campo da intimidade ou não? Será? Fez uma remoção de uma cicatriz, ou às vezes de uma tatuagem? Será que você precisa revelar? Isso é complicado, não é mesmo, lidar com isso? Por quê? Porque quando a gente está pensando na construção de uma relação afetiva, a lógica é que você poderia esconder isso do mundo todo, mas da pessoa com quem você quer construir um projeto afetivo, amoroso, é um negócio complexo. Não tenho resposta pronta, não estou impondo respostas, viu, gente? Só para seguir a ordem, Isabelle que levantou a mãozinha e depois Vinícius também. Fala aí, Isabelle. Então, professor, atualmente eu li 2 artigos, um até de um amigo meu que formou recentemente, que o TCC dele foi sobre a responsabilidade civil no contrato de namoro. E ele fala sobre essas questões, né? Sobre que hoje em dia, tipo assim, todo mundo namora e, querendo ou não, o namoro é um contrato, são concessões, é um contrato verbal que você faz com alguém, né?
E aí, um outro artigo que eu li recentemente foi sobre essa questão, da questão do gênero nos dias atuais. E o quão isso pode ser, pode invadir a sua vida em um ponto e o quão ela não pode. Porque, por exemplo, se uma pessoa, eu, quanto mulher cis, caso com um homem trans, digamos, e eu tenho planos de ter filhos, por exemplo, de ter filhos naturais, de ter isso, se eu não sei que ele é um homem trans e eu caso com ele sem saber, eu estou sendo privada do meu direito de construir uma família com alguém que eu escolhi casar. Então, eu acho que essas questões hoje em dia vai muito também, como você falou, é de caso a caso, não são todos os casos. Da mesma forma que um homem... botando pimenta no seu acarajé. Você precisa entender que há muitas questões aí. E note que na nossa formação binária há muitas reflexões que não podem ser desprezadas. Por quê? Porque você, casando com um homem trans, você faz uma família. Porque a família não é só papai e mamãe. Você faz uma família de 2. Agora, perceba, Sim, mas eu digo assim, seu que eu tenho projeto vontade... é da maternidade biológica. Isso, de ter filhos naturais. Isso. Aí, se eu tenho essa vontade de ter filhos naturais, eu acho que talvez Eu seria... estou querendo apenas lhe ajudar na elaboração da sua argumentação, porque, às vezes, você pode tomar 1-0 por algo que não é a sua intenção. Você queria construir uma família, mas você queria também ter uma maternidade biológica. Aí alguém vai poder discutir, mas você pode por implementação, por fertilização in vitro. Então, tem várias questões. Então, parece-me, eu fiz uma palestra sobre isso, esse é um tema realmente sensível, né? E há uma questão aí da relação entre os sujeitos envolvidos. Porque quando você partilha um projeto de constituição de família com alguém, na verdade, a gente, em tese, pretende expor os nossos anseios, os nossos projetos, os nossos desejos. E isso não é fácil. Não é fácil, não. Vinícius, desculpe, posso passar para o Vinícius, velho? Não, pode, é porque, Olá. só para completar aqui rapidinho, Complete. é que também uma outra parte desse artigo que eu li falava sobre essa questão, que muitas vezes homens e mulheres trans não expõem isso, não é por uma questão de querer esconder, é pela visão machista da sociedade, essa coisa de, tipo, homem tem que ter sido homem, mulher tem que ter sido mulher, e muitas vezes eles não têm a mesma abertura social se eles revelarem isso de cara. Então, também não é na intenção de enganar, de esconder. Isso, não é somente uma noção de enganar, realmente é algo decorrente de uma determinada, de uma complexa gama de relações. A gente precisa ter a sensibilidade e a empatia nisso. Eu mudo de assunto para tratar de um tema tão sensível que a gente tem que ter muito cuidado, até quando fala, para não soar agressivo, e não é fácil, eu digo isso, se alguém se sentir agredido, por gentileza, não é a minha intenção, vou devagar, mas isso é uma questão interessantíssima, principalmente numa sociedade machista, né? Então, por exemplo, se alguém foi vítima de uma violência sexual no passado, você vai casar com alguém, você precisa revelar isso, desse trauma? Será que isso geraria um erro de pessoa? Aí o cara diz, não, mas isso não. E por que uma violência de ter nascido com um corpo diferente de outro? Você percebe? Tem várias questões que você tem uma sintonia fina para compreender esse tema. Não é uma coisa assim, simplista, preto e preto, branco, branco, 1 e 2, código binário, não é isso. Há muitas sutilezas que precisam ser enfrentadas. Você percebe, Isabela? Essa questão é muito importante. Parabéns aí. Vinícius. Eu até mandei aqui no chat que é justamente o que eu ia falar, foi o que ela comentou, né? Por vezes a pessoa tem o desejo de ter filho, aí então alguém fala, não, mas tem filho que não necessariamente é biológico. Exato. Mas, eu, no meu momento, tenho 2 filhos. 2 filhos humanos e 5 caninos aqui, tá? Tudo filho também aqui. Mas aí mexe com muitas coisas intrínsecas, né? Aí, como a Isabela muito bem colocou,
Se a pessoa pode não ter tido a intenção de enganar, mas a outra pode se sentir enganada. Então, Isso, mas assim, são debates, né, enquanto turma de graduação, que vocês têm que entender que o direito ele sempre vai caminhar para as zonas fronteiriças, assim, de decisões muito difíceis, né? O é professor muito verdade. bem sabe disso. É isso Mas era a mesmo. mesma Então, coisa que eu ia dizer. ok, mas ótimo. E fiquem à vontade para interagir, viu, gente? Ainda sobre erro, eu disse que o erro tem de ser essencial, substancial, mas tem de ser perdoável. Esse aqui é uma situação que é complicada, né? É imaginar o erro em relação a um aspecto subjetivo, que é o conhecimento, mas um aspecto de. A gente usava. Essa expressão é meio machista, tá, gente? Mas é uma expressão consagrada pelo direito, porque remonta ao direito romano, entende? Que é a ideia do bonus pater familia. A ideia de que o bom pai de família, ou o homem médio, na verdade, esqueça essa expressão machista, mas do cidadão, né? O indivíduo, o homem médio, o ser humano médio, né? Cairia nessa conversa também. Esse era um erro que outras pessoas cairiam, né? Se tivessem um mínimo de cuidado. Essa é uma questão que tem uma certa subjetividade, mas a ideia é que você não precisa ser um expert em marcas para entender se é Mizuno ou Misano, né? Talvez, mas a depender da forma, o desenho muito parecido, apenas uma outra pessoa cairia. Eu cairia, entende? Então é preciso imaginar um pouco com essa sensibilidade, né? Para entender o que é um erro razoável. Outra questão, ainda sobre erro, que é importante dizer, é a questão do erro de direito. O Código Civil, no artigo 139, admite a possibilidade, né, de o erro de direito. Mas desde que esse erro de direito, né, não seja uma negação à aplicação da lei. Por quê? Porque vocês aprenderam em hermenêutica, teoria geral do direito, não sei qual é a matéria, se ensino, né? Que a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, vai dizer que a ninguém é dado o direito de dizer que não conhece a lei, ou seja, a lei, em sentido amplo, é algo que ninguém pode dizer. Eu não sabia que estava errado. Não é bem assim. É claro que há circunstâncias que podem ser objeto de negócio. E a gente precisa entender que isso gera um campo de subjetividade grande, não é mesmo? Né? Lembra lá da aula passada de Vinícius aqui? O indivíduo quer reclamar na delegacia porque o indivíduo fez um gato do gato dele, né? O indivíduo está roubando a energia elétrica que você já rouba. Ou seja, como coisa tão normal, né? Ou da gatonete, ou da Netflix, ou será Gatonflix, sei lá, né? O indivíduo que usa a senha do outro, o indivíduo que usa, e acha que está no exercício do direito. Então, a gente precisa, às vezes, entender a circunstância que, às vezes, a vulgarização de determinadas condutas que não são aceitas pelo direito fazem com que o indivíduo acredite que está exercitando algo dentro do erro em geral, do exercício legal de um direito. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é factível. Então, imagine que você faz uma importação de um determinado produto que é proibido no Brasil. Você não sabia. Você simplesmente viu disponível na internet, achou legal, achou, pô, vou querer esse negócio, né? E mandou comprar, mandou entregar. Por exemplo, deixa eu lembrar, quando eu estudei na Espanha acesso a armamento é muito fácil.
Eu me lembro que em toda estação de metrô eu via o pessoal vendendo arma. Eu podia ir lá e comprar. Ó, tá tudo normal aqui, não sei o quê. Mas eu não podia entrar no Brasil com uma arma. Eu não podia entrar no avião com a arma. Ah, eu pensei... Não posso. Então, perceba que é uma circunstância que o indivíduo vai ter de saber se é possível fazer isso. Um exemplo mais factível é no campo empresarial. Imagina que você importava regularmente algum tipo de substância para algum produto que você fazia e, de repente, baixou lá uma norma do Ministério da Saúde proibindo aquilo. E você achava que podia comprar e, de repente, está sendo responsabilizado por alguma coisa. Você desfaz o negócio jurídico. Remédios, né? Por exemplo, quer ver uma coisa que é aqui em Salvador que é terrível? Existem remédios que só podem ser comprados com receita. Existe determinada... Né? Aí o indivíduo vai lá e compra lá alguma coisa e acha que pode usar. Ou, por exemplo, usar maconha aqui no Uruguai ou na Holanda. A questão é a seguinte, existem locais que é permitido, outros lugares não. E, ainda sob o erro de direito, há uma coisa que lá vocês no subramo, lá em direito penal, aprendem, né? Que é preciso entender a figura do estatuto pessoal. Que é o quê? O cara que é casado com 4 mulheres na região islâmica e vem para o Brasil, não está cometendo crime. Porque ele tem um estatuto pessoal. Entende? Nessa circunstância. Aí Pedro pergunta, em relação à população indígena, essa norma também se aplica? A qual delas, Paulo, Pedro? É sobre alegar que não tem conhecimento da lei, professor. Aí perceba, a gente vai discutir se o indígena está aculturado ou não. Né? Esse é um dos problemas, e talvez vocês tenham visto com o professor em Teoria Geral de Direito Civil 1, por quê? Porque no sistema codificado originalmente, lá no Código Civil de 16, o silvícola, o indígena, o índio, era relativamente incapaz. Só que no Estatuto do Índio, o índio é absolutamente incapaz. Mas por quê? Porque o Estatuto do Índio está pensando no índio não aculturado. Então, determinadas discussões nesse ponto gera confusão. Não sei se alguém aqui, por exemplo, é da região ali de Eunápolis, Porto Seguro. Eu fui juiz lá em Eunápolis, e aí o que é que acontece? Tinha muito problema na Vara Federal de Porto Seguro por causa disso. Por causa da discussão de se o índio estava aculturado ou não, se podia ter conhecimento ou não do fato. Entende? Aí há um elemento anterior, que é a questão da capacidade propriamente dita, viu, Pedro? E há outras questões também, né? Claro que aí eu poderia aprofundar ainda mais na discussão sobre determinados rituais, determinadas tradições indígenas, há outras questões nesse ponto, tá certo? Mas boa pergunta também. Quanto a erro, eu acho que é interessante falar sobre isso. Eu não vou cobrar isso na prova, mas eu acho que é um tema interessante para vocês anotarem, né? Que é a diferença de erro para vício redibitório. Anota essa expressão aí. Vou escrever aqui no chat, vício redibitório. O erro anula o negócio jurídico, entende? Ou seja, você tem uma falsa percepção da realidade, uma ignorância, portanto, né? O que é que acontece? Isso é diferente, embora parecido, com o vício redibitório. O vício redibitório é uma garantia legal, uma garantia prevista em lei, para contratos comutativos em geral, contratos que têm uma certa proporcionalidade. O que é o vício redibitório? É um defeito, mas é um defeito oculto.
O erro não é oculto. Perceba, o Misano em vez de Mizuno está lá. Ou seja, você entendeu errado ou foi enganado. O cara não botou Mizuno em cima de Misano. Se tivesse lá costurado Mizuno em cima de Misano, aí poderia ser um vício. Aí poderia ser um dolo, podia ser outro erro. Aqui não. Aqui no vício redibitório é o cara que vende o carro com que o motor já bateu. E ele fez lá uma retífica. Entende? Ou seja, o cara tinha que dizer que aquele motor já foi batido. Mas nunca diz, né? Você descobre isso depois, você pode pensar em anulação do negócio. Professor, Beleza? Diga, meu amor. vício redibitório é garantia legal para? Contratos comutativos. Valeu. O contrato comutativo é aquele que tem uma proporcionalidade. Entende? Sim, Cecília. Mas perceba a pergunta no caso da boa-fé. Sim, mas perceba que esse vício redibitório é uma situação em que o indivíduo está de má-fé subjetiva. Ou seja, ele tinha conhecimento e não informou. O vício está oculto. No erro, não. No erro, seja Misano ou Mizuno, em um determinado valor que você possa imaginar que seja razoável, o indivíduo ficou na dele. Não estou cobrando o preço de um Mizuno. Estou cobrando o preço de um Misano que não tem preço. Você está entendendo, Cecília? Cecília, Thalita, todo mundo pegou? Entendi, não tô aqui, é que eu tô mexendo a cabeça. Assim. Ah, beleza. Desculpa que eu fui lá para o lado. Beleza. Ok? Então, com isso, a gente tem a figura do erro. Vencemos o primeiro vício. Segundo vício, o dolo. O dolo fica fácil de entender. Por quê? O que é o dolo? Professor, Diga, meu eu amor. não entendi. Você não entendeu o quê, meu amor? Ó, o vício redibitório. Redibitório. Ele seria para. Como se a pessoa não tivesse uma consciência do erro, e o erro normal, a pessoa tem consciência que está fazendo errado? Não, minha princesa. Perceba, no erro, você tem uma percepção equivocada da realidade. Você se enganou. Na ignorância, que está próximo do erro, você tem um desconhecimento. No vício redibitório, está escondido. Você não sabe, está escondido. Ou seja, no erro não tem nada escondido. Em momento algum, alguém afirmou que era um Rolex, que era um Mizuno, que era um relógio de ouro, que era uma caneta de ouro. Não, ninguém afirmou. Você que imaginou que era. Entende? Já no vício redibitório, a coisa tem um vício e ninguém falou nada. Ou seja, você tem eu me lembro assim, eu aprendi a dirigir, vocês são muito novos, não lembro, mas havia um carro chamado Chevette, né? Não sei se vocês se lembram do Chevette. Aprendi a dirigir no Chevette. E o meu primeiro carro foi um Chevette. O meu Chevette, como todo Chevette, ele parava na chuva, né? Entende? Porque o Chevette tinha um problema básico no distribuidor, se molhasse, o carro parava. O meu parou várias vezes, não. E aí, o que é que acontece? Imagine que seu carro não é um Chevette, é um Palio, mas você, se chove, seu carro para. Por quê? Porque tem um defeito de fábrica. Aí você resolveu vender. Laura resolveu vender isso para Vinícius. E Vinícius, acreditando que Laura era uma menina decente, aí o que é que acontece? Você comprou sem saber disso. A primeira chuva está lá, atolado no meio da paralela. Entendeu? Por quê? Porque você já sabia. E isso, Isabelle, é excelente. Já virou candidata a monitora aí, ó.
O erro, o equívoco é seu, né? A percepção errada ou o desconhecimento é seu. No vício não tem como saber. Porque, perceba, no erro tem de ser substancial e tem de ser perdoável. Ou seja, você não sabia, mas as circunstâncias levavam alguém que se investigasse bem podia saber esse dado. Não é? Tá entendendo direitinho, gente? Professor, Diga, meu amor. acho que é a última dúvida até então. Não tem problema. A diferença do erro para o vício redibitório, eu acho que eu consegui entender, mas eu queria um exemplo da diferença da ignorância para o vício redibitório. Perceba, no vício redibitório, né, há um desconhecimento, há uma ignorância. Mas perceba que no vício redibitório, quem vendeu tinha conhecimento desse vício. Entende? No erro, você que se enganou sozinho. Na ignorância, você que não sabia que todo Chevette parava na chuva. Você queria comprar um Chevette para atravessar uma área alagada, aí a gente vai dizer que esse erro não é excusável, que todo mundo que sabe que anda de Chevette não tem como. Isso é uma piadinha, mas não funciona com vocês porque vocês não dirigem de Chevette. Né? Então, tudo bem. Né? Beleza? Professor, diga, meu amor. Boa tarde. Nesse caso, se aplica aí dizer que o vendedor agiu de má fé, né, professor? Querido, aí em qual dos dois? Porque no erro não precisa de má fé do vendedor. No vício redibitório, sim. Redibitório. É uma má fé, né? Beleza, beleza. Obrigado. Tranquilo? A gente precisa entender esse vício oculto. Agora, o vício redibitório tem uma peculiaridade, tá, gente? É que eu não quero aprofundar agora com vocês. Para efeito didático, você pode aprender assim, tá? Mas é porque, às vezes, o vício redibitório, né, tá na própria... E, às vezes, o vendedor não sabe. Mas é uma circunstância que poderia ser aferido. Então, eu vendi algumas cabeças de gado, mas elas estão com uma doença. Eu não sabia. Mas há um vício. Entende? Aí torna um pouco mais complexa. É que eu não quero aprofundar essa parte de vício redibitório ainda em Teoria Geral de Direito Civil 2. Eu aprofundo em Teoria Geral dos Contratos. Porque senão dá nó na cabeça de vocês. Aí tic-tac não funciona. Beleza? Tranquilo? Sem medo de ser feliz? Rock and roll? Vamos embora. Nesse ponto... Eu disse que vai ter uma pergunta no chat. Diga, a pergunta no chat. No vício redibitório, o negócio é nulo ou anulável, querido? Aí o que é interessante? Na verdade, é uma cláusula, é um defeito oculto. E por ser um defeito oculto, o que é que ele admite? A gente pode desfazer o contrato ou, se preferir, abater o preço. Então, perceba, a sua pergunta é importante, Eudes, é que o vício redibitório não entra no plano de nulidade e anulabilidade. Ele entra no plano de desfazimento do negócio. Entendeu? Faz um tempo que você comprou um veículo usado na loja e depois descobriu que o carro estava batido. Agora, tarefa de casa, Eudes, descobrir, no caso concreto, qual é o prazo para suscitar um vício redibitório. Não vou dar o peixe, não. Você aprenda a pescar. Beijinho. Né? Vamos embora? Beleza? Tranquilo? Pode ir, valeu, gente? mestre. Mesmo. Assim que é bom. Eu acho que... Tem um vício redibitório, sim, querido. Aí você vai ter que o prazo, porque ele já tem um tempinho, pode ser que o prazo já tenha passado. Diga, princesa. Se a coisa for móvel, você tem 30 dias para reclamar. Você está lendo o código? Imóvel, você tem um ano. Tá tirando onda, velho. Olha só, ela é candidata à monitoria mesmo. Vamos embora. Então, gente, quem sabe, semestre que vem a gente conversa. Vamos embora. Então, vamos falar agora sobre o dolo. O dolo é tranquilo. Tranks. O dolo dá para a gente aprender rapidinho. Qual é a ideia do dolo? Você já sabe que é o que é o erro, né? O erro
essa falsa percepção da realidade ou desconhecimento. O dolo é o erro provocado por terceiro. Ou seja, então, o que é que acontece? No erro ou na ignorância, digamos assim, a culpa é sua. Você se enganou. Não estou dizendo que você é besta, não estou dizendo. Você se enganou, porque era um erro razoável, então, mas você se enganou. Ninguém tentou te enganar. No dolo, tentaram te enganar. Entende? Está entendendo? Agora, dolo precisa ser provado. Sempre. Não tem como presumir dolo, né? O dolo, para invalidar o ato, tem que ser principal, está atacando a causa do negócio em si. Porque um dolo acidental, uma situação, às vezes, de uma publicidade, né? Que está dentro do limite do aceitável, é algo que a gente precisa compreender. O exemplo que a gente imagina é o indivíduo, estou vendendo a preço de banana. Vendendo a preço de banana, você sabe que é expressão, não é literal que é o preço. Cheguei com as bananas aqui para comprar, não, é isso. Então, é preciso entender essa noção do dolo para a gente compreender o tipo de dolo. Porque você tem o chamado dolos malus e o dolos bonus. O que é o dolos bonus, que é uma expressão consagrada desde o direito romano? É justamente aquela elogio exagerado, né? Assim você ressalta muitas qualidades, né? É preciso entender, talvez, nesse ponto. É claro que a noção de boa-fé gera complicações, gera alguns tipos de circunstâncias e que a ideia da vulnerabilidade pode ser levada em consideração. Há uma questão muito conhecida, às vezes, em relação a determinadas, não estou dizendo o nome, determinadas cadeias de sanduíche, né? Em que de fast food, porque dizem lá, olha, o sanduíche nunca é igualzinho àquele da foto. Aí é uma situação que é algo efetivamente atentatório ao consumidor ou não? É algo que a gente precisa entender nessas circunstâncias. Entendeu? Estou mandando aqui um monte de mensagem aqui para mim. Mas vamos lá. Beleza em relação ao dolo? Então, a gente precisa entender a ideia do dolo. Aqui você precisa, no dolo, né, realmente haver uma intenção da parte do agente dizer para você praticar, ou seja, ele fez aquilo com a intenção de te enganar. O dolo tem essa intenção de enganar e você se vale de artifícios, se vale de algum tipo de aspecto aí relacionado, né? O que é interessante referir? O artigo 145 do Código Civil, que fala que o negócio jurídico só é anulável por dolo quando for a sua causa principal, né? Aí o que é que acontece? Uma situação que não é a causa principal pelo qual você imagina, mas que houve um certo exagero, que houve algum tipo de... O que é Zeca Urubu? Alguém me explica que eu não conheço a expressão. Né? Aqui, a Thalita perguntou. Alguém me ensina aí. O que é Zeca Urubu? Eu não sei. Era o personagem que tentava enganar o Pica-Pau. Então do Pica-Pau? Então, por bem, então, lembro do personagem. Se quer enganar o Pica-Pau, é isso aí mesmo. Ele está no dolo mesmo, está dentro dessa linha. Né? Então, se você tem um dolo acidental, ou seja, que não é da essência do negócio jurídico, você vai se limitar nesse ponto às perdas e danos. Não vai desfazer o negócio jurídico.
O dolo pode ser positivo ou negativo. Ou seja, você pode literalmente praticar o ato para enganar o outro, ou você pode silenciar de propósito para enganar. A intenção de enganar é que tem que estar no bolo, entende? No bolo, não no bolo. Tá claro? Estão ligados? Beleza? Professor, Diga. o senhor tinha falado que tinha dolo bônus e tinha outro. O dolo malus. O dolo malus, ou seja, o dolo aqui, o dolo que é vício de consentimento é o dolo direcionado para te enganar e você celebrar o negócio jurídico. Esse dolo, o dolo bônus, ou seja, essa noção do exagero, né, assim, aqui só não leva quem não quer, mulher bonita não paga, mas também não leva, aquela coisa assim, meio de conversa diferente. Não, isso não é algo que vicia o negócio jurídico. Tá claro? Tá mesmo? Às vezes eu uso expressões meio antigas, assim. Gente, eu tenho que assumir. Eu sou cringe, né? Eu descobri isso, que eu sou cringe outro dia. Então, o que é que eu posso fazer? Né? Professor? Diga aí, meu velho. A letra minúscula no cartaz de anúncio, ela conta como isso também? A letra minúscula do quê? No cartaz de anúncio, quando você pega lá e tá lá o valor, R$50. Aí tá embaixo. Essa é uma ideia. Claro que a gente teve modificações no Código de Defesa do Consumidor, aquela coisa do destaque, mas sim, a situação do indivíduo que bota foto, talvez, de uma forma tão oculta nessa situação, né? Que eu descaiu, pode ser uma hipótese de dolo, velho. Na verdade, assim, para mim é. Entende? Digamos assim, o celular é R$4.000. Quem razoavelmente iria pagar R$4.000 numa foto, né? Então, assim, a intenção da pessoa, quando ela precifica, é enganar, realmente. Exatamente. Então, essa questão de precificação é um elemento interessante para pensar no dolo. Eu fiz uma contribuição aqui. Contratei uma empresa de imóveis planejado, o cara tinha empresa X na internet com foto de confecção e montagem linda. Se apresentou como empresa Y, fez um preço bacana, começou móveis todos e com problema para não ver mais. Lamento, Eudes, e digo, Eudes, ali prestando a sua solidariedade, que eu também já caí numa conversa estelionatária, viu, velho? Eu, quando estava construindo aqui uma casa, né? Estou construindo a casa, eu pensando que vou envelhecer, fiz uma contratação de botar um elevador aqui, pensando quando eu envelhecer, era um estelionatário, cara. O cara me tirou uma grana da zorra. Contratei, inclusive, Gamil, professor da casa, para ser meu advogado, né? Processar o cara e conseguimos, na ação criminal, o indivíduo ser preso, mas, poxa, e eu não vi meu dinheiro até hoje, entende? Perdi uma grana boa. Às vezes é uma situação realmente complicada. E, como consumidor, não é fácil lidar com isso. Agora, vamos tratar do vício que o pessoal mais gosta de falar, que é o vício da coação. O que é a coação? Velho, fica ligado comigo. Se no dolo você tem um ardil, um artifício, você tem lá o Zé Corubu, você tem um cara, o 71, jogando a conversa para te enganar, na coação nós temos violência. Violência. Entende? E a coação, com a noção de violência, vicia o consentimento. Né? Ou seja, toda violência, e aí eu vou usar essa expressão, entenda o que eu vou falar, toda violência psicológica apta a influenciar a vítima a realizar negócio jurídico. Ou seja, ela não tem a intenção. Mas eu estou aqui, não fiz nenhuma referência a certos políticos, com a arminha na mão, dizendo para você assinar esse negócio. Entende? E estamos lá, Então, eu digo, é para fazer isso. Ora, nessas circunstâncias, né, você tem uma violência psicológica, então você diz, não quer, para não realizar esse ato jurídico. Existem, fique ligado aqui, velho, fica ligado.
Porque essa é uma questão que, normalmente, e a experiência me mostra, que, às vezes, na primeira explicação, o pessoal se morde. Existem 2 tipos de coação. Fica ligado. Anota direitinho. Existe a coação física e existe a coação psicológica. A coação física é chamada, vamos botar aqui em latim, e, por favor, incorporem ao repertório de vocês essa expressão. É a vis absoluta. Quando nós estamos falando de violência física, é vis absoluta. Ao contrário da violência moral, que é a violência vis compulsiva. Bruno, não estou vendo dificuldade nenhuma, presta atenção. Dificuldade é você entender que a coação que a gente trata em geral é a vis compulsiva, é a violência moral, é assine isso, senão eu te mato. Assine isso, senão eu te encho de porrada. Assine isso, senão eu dou um tiro em seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha. Perceba, em todas essas possibilidades, você pode dizer não. Você pode dizer não. Só que você não vai dizer. Você não vai querer arriscar. Entende? Isso é a vis compulsiva. Por quê? Porque a vis compulsiva é a situação, né, que, neste ponto, incute na vítima um temor constante e capaz de perturbar seu espírito, né, do indivíduo aceitar fazer o negócio. Você está aceitando? Oh. É diferente da chamada vis absoluta. Porque a vis absoluta nem vontade tem. A vis absoluta é aquela situação em que eu pego a sua mão e eu coloco o seu dedo. Você não tem como resistir. E aí é complicado, sabe? Porque no passado a gente defendia que essa situação de vis absoluta não era hipótese nem de nulidade. Era hipótese de inexistência, porque não tinha vontade. O indivíduo, alguém usou o corpo dele. Só que essa é uma coisa de um coroa como eu, que ensina há quase 30 anos. Porque na contemporaneidade nós temos negócios jurídicos que são estabelecidos pela nossa digital. Outro dia, eu tenho uma colega que está tão paranoica que... Peraí, alguém, o que foi que houve? Caí? Não. Não. Voltei, né? Estou aqui. Ok. Apareceu uma mensagem dizendo que eu fosse cair. Né? O que é que aconteceu, gente? Eu vi uma colega que estava tão paranoica que a gente foi fazer uma foto. Eu fui nadar de canoa havaiana, né? Remar canoa havaiana aqui em Itapuã, aí com os meus colegas da época do Colégio Antônio Vieira. Aí o pessoal, vamos lá fazer uma selfie, dar um oi, assim. Aí ela disse, não faço assim, só faço assim. Eu digo, por quê? Porque agora as pessoas têm câmeras de alta precisão e tiram lá minha digital e celebram um negócio. Eu digo, rapaz, o mundo está complicado, né? É um vício, né? O que você precisa entender é que a coação vis compulsiva gera, tal qual o erro, tal qual o dolo, tal qual as outras menções que eu vou dizer daqui a pouco, a anulabilidade do negócio jurídico. Só para você entender, agora é o momento que o pessoal se revolta. Você, Vinícius, tomou tanta porrada que assinou o contrato.
Ô, Pamplona, eu tomei porrada pra caramba, assinei o contrato. O contrato existe, existe. O contrato é válido, se atender aos outros requisitos, é válido. Você, Vinícius, vai ter que ir a juízo, se o cara está cobrando esse contrato, e demonstrar que teve um vício de consentimento. Enquanto não há a decisão, em tese, o contrato está produzindo efeitos. E dando spoiler, agora eu, antes que Isabelle, minha monitora, diga, tem prazo, viu, Eudes? Para essa situação, de qualquer uma dessas hipóteses de vício de consentimento, você tem um prazo para desconstituir o contrato, o negócio jurídico. É um prazo, alguém sabe quantos anos são? Alguém sabe quantos anos são? Alguém sabe quantos anos são? Muito bem, alguém disse 4. Alguém disse 4, isso mesmo. 4 anos você vai. Mas contado de quando? Do dia que Vinícius tomou porrada? Não. Do dia que cessa a coação. Se você celebra um negócio jurídico e você ainda está em cárcere, você ainda está preso, você está restrito, o prazo está contando ainda não. Quando você sair da coação, é que você pode deduzir em juízo a sua postulação. O prazo é 4 anos. Beleza? É que nem no vício redibitório, né? Porque, como ele é aparente, você não tem como saber, e esse prazo pode correr Isso, enquanto mas for aí, suficiente. aí chama essa expressão em latim, gente, de dies a quo. Vou escrever aqui. Dies a quo. Dies a quo é o dia que começa a contagem. O dies a quo do vício oculto é quando ele deixa de ser oculto. O dies a quo do prazo de decadência, e o prazo, vocês vão aprender o que é presunção de decadência na última aula do semestre, né? É nesse semestre mesmo, é comigo mesmo, né? O prazo de decadência para desconstituir esse contrato que Vinícius celebrou na base da porrada é de 4 anos do momento em que cessa a porrada. Cessa a porrada, vocês entenderam que eu estou usando a expressão coloquial, complexa, né? Hã? Pessoal, é uma situação complexa porque a aparência do negócio só vai estar toda perfeitinha, né? Então, Isso! assim, a princípio não teria por que desconfiar. Mas essa observação de Vinícius é pertinentíssima. E às vezes, porque o aluno, às vezes, não entende de cara, mas é importante perceber. Mas como é que eu fiz o contato na porta? Ele está todo bonitinho. Você, Vinícius, que no seu surto psicótico está dizendo que foi coagido. Não é mesmo? Aí, ó, Isabelle realmente está candidata a monitora. Já botou o artigo 178. Muito bem. Né? Bote o inciso segundo para o pessoal ver os outros serviços. E aí, o que é que acontece? Né? Você tem lá essa previsão, né? Ou depende que depende, rapaz. Né? Assim é que ela escreveu. Então, nesse ponto, o contrato é tudo bonitinho. E a tese de defesa vai ser dizer, esse Vinícius pirou da batatinha. Esse Vinícius, sabe lá, é uma aventura processual, é um louco. Entende? Diga, Vinícius. Não, é só... Não. É que quando monta o microfone, eu acho que você quer falar. Uma tentativa de não cumprir. Não, é porque eu ia comentar que só pode parecer uma tentativa de alguém de não querer cumprir uma coisa acordada. Exatamente. A pessoa pode... E aí a gente precisa compreender essa coação. Né? Agora, a coação, você precisa entender uma coisa. Vamos ler o artigo 151, Isabelle? Ó, a coação vai dizer: a coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente é quem sofreu, né? Não é ninguém no hospital, ao paciente, fundado o temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. O grande lance é perceber isso.
O grande lance é perceber isso. Por quê? Porque é preciso que seja um dano iminente, um mal manifesto. E aí, vamos abusar aqui, vamos abusar alguém aqui. Pronto, vou abusar a Cecília. Cecília! Olha para mim, Cecília, faz aquela cara de que está concentrada. Cecília! Olha aqui para aqui. Cecília, se você não estudar, eu vou te reprovar. Você está sendo coagida a estudar? Perceba, se não estudar, toma bomba mesmo. Então, perceba. Não, ou se Papito, seu Sicilião e Dona Siciliona disseram lá para Cecília, Cecília, tem que comer isso aqui para você crescer, ficar fortinha. Estou sendo coagida a comer. Ela faz um escândalo, um mimimi. Espera aí, Cecília. Temor reverencial, que é o temor que a gente tem em relação aos nossos pais, em tese tinha no passado em relação aos professores, em relação a figuras que importam alguma respeitabilidade, pelo menos com algumas pessoas, né? Isso não é coação. Isso não é coação. O exercício regular do direito não é coação. E posso aprofundar, vou aprofundar por 1 minuto, tá? Por 1 minuto. É uma das coisas mais complexas em relação aos meus colegas juízes do trabalho. Eu sou juiz do trabalho, você sabe, né? Então, os meus colegas juízes do trabalho, às vezes, têm uma visão que é meio distorcida do direito civil. Porque ele vai dizer que o empregado tem uma coação difusa. Ele vai dizer que tudo o empregado aceita porque ele tem medo de perder o posto de trabalho. É verdade. O empregado aceita muita coisa que não devia aceitar. Por quê? Porque tem medo de perder emprego. Mas aí é o problema do sistema brasileiro, que não protege o emprego. E o empregador despedir ainda lamentavelmente, o exercício de um direito potestativo. Aí o que a gente precisa compreender, né? O que chega no campo do abuso de direito. Aí você tem algumas ressalvas lá do artigo 87 do Código Civil, eu vou falar com vocês, mas é preciso entender um pouco mais essa matéria. Por quê? Porque, a priori, o empregado fez isso, porque senão ele perde o posto de trabalho, isso não é coação. Isso é temor reverencial. E na verdade, uma situação da vulnerabilidade de um sistema que não protege suficientemente a manifestação de vontade do empregado. É difícil provar que houve coação? Eduardo. Na verdade, provar não é algo fácil, mas provar é formar a convicção, né? Teve um certo juiz aí que falou, aí o representante do Ministério Público falou, olha, eu não tenho provas, mas tenho convicção, né? O problema é que tem provas. Você precisa provar. Não é somente porque apareceu no grupo do Zap. Entende? Essa é uma questão que é importante. E na sociedade ainda vem cada vez mais complicado. Não é mesmo? A filha de Eudes tem 8 anos, né? Está ouvindo? Perdão, Cecília Eudes, perdão, aqui. Era para outra Cecília aqui, viu? Professor? Diga, meu amor. O senhor falou que tem coação psicológica e física, só que aí o senhor falou da física e depois falou moral. A moral seria psicológica. Psicológica, exatamente. Perfeito. Okay. Aí Pedro pergunta, o lugar militar, o soldado recebe uma ordem legal de superior e deve cumprir? Perceba, Pedro, se a ordem é manifestamente ilegal, ninguém é obrigado a cumprir, seja civil ou militar. O problema é que, muitas vezes, o conceito de legalidade, às vezes, é flexível, não é mesmo? Uma ordem manifestamente legal. Estou mandando dar tiro em todo mundo que aparecer na frente. Isso é ilegal. Agora, numa situação extrema do indivíduo, vamos pensar lá naquela situação terrível que nós vivemos aí no Farol da Barra, aquela vez lá do policial, né? Espera aí, é estrito cumprimento ou é homicídio? Porque é claro que é complicado lidar nessas circunstâncias. O indivíduo está lá, atirando. É para cima, é para baixo, é para frente? Pode, perceba. Não, olha, se atirar, atire para bater. Isso é uma ordem legal?
Não sei. Não sei. A gente vai arriscar o cara atirar em outras pessoas? Não sei. Entende? Perceba, às vezes é tênue, né? Imaginar o que é uma ordem legal. Se é manifestamente legal, o Código Penal admite, sem sombra de dúvida, que você tem o direito a recusar. Você entendeu, Pedro? É que, às vezes, a dúvida não é que se pode recusar uma ordem manifestamente legal. Pode. Às vezes, é se há dúvida sobre ilegalidade. Por quê? Por causa do outro lado da moeda. Dentro de uma corporação militar, você tem disciplina. Então, a priori, há uma presunção de que a ordem é legal. E, às vezes, você não tem elementos suficientes para analisar a legalidade ou não. Entendeu, querido? E isso, perfeito, Júlia. Um tema fascinante quando a gente pensa no julgamento de Eichmann. Exatamente. O cara, estou cumprindo só o meu dever. Você sabe que o nome de uma das minhas cadelinhas é Hannah Arendt, né? Tá sabendo, né? É que são 5, né? São 5, né? É Camille Paglia, Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, Hans Kelsen e Carlos Costa. Beleza? Agora, vamos ver aqui. Professor, diga, deixa eu meu fazer amor. um comentário. Fala, meu amor. Só não sei quem está falando, mas vamos lá. Laura. Laura, fala, Laura. É sobre essa questão de militares ou policiais estão cumprindo ordens, igual do testamento da Hannah Arendt. É sobre aquele último desfile do Bolsonaro lá, com os tanques militares, não sei mais o quê. E aí muita gente foi falar, porque os militares, tipo, falando mal dos militares, mas a questão é que eles vivem essa dificuldade, não sei se posso falar dificuldade, de moralidade, porque eles têm que responder ao poder máximo deles, que é o presidente da República, né? Tanto que os últimos... E, por favor, me interpretem como bem. fala, generais, não sei, não tem que nenhuma eles ilegalidade. saíram e aí Bolsonaro colocou eles, porque eles não queriam participar dessa loucura que Bolsonaro faz com as Forças Armadas. Vamos entender quais são as loucuras. Por quê? Porque é um desfile militar. Se é um desfile dentro de algum tipo de manifestação que é dentro do exercício do poder, né? Não há ilegalidade. Agora, alguém vai discutir conveniência. Na questão de envolver as forças militares na política, né? Aí é outra conversa, tia. Aí é outra conversa. Aí não é o polir. Perceba, usar as forças militares como argumento para a política é discussão política, não é o que ele está falando. Eu estou falando da pergunta de Pedro. Um policial militar pode recusar uma ordem manifestamente ilegal? Claro que pode. Agora, desfilar em um desfile organizado pelo presidente da República tem alguma visão manifestamente legal? Não. Militar não tem nada a ver com a história. Agora, eu dei o exemplo do desfile das Forças Armadas, aí é outra conversa. Beleza? É só porque eu estava ainda na vibe da pergunta anterior de Pedro. Mas vamos lá, gente. Outra questão interessante, que eu só ia ter graça se na aula fosse presencial, né? Porque aí eu ia ver vocês, eu não sei, não sei como é a compleição física de cada um ou cada uma, né? Eu ia verificar quem fosse o maior da sala e o menorzinho ou a menorzinha da sala. E aí vamos imaginar aqui, Pedro tem cara de pitbull e vamos ver aqui Cecília, que tem cara de pequenininha, ou Isabela, que tem cara de pequenininha. Então, o que é que acontece? Imagine Cecília, aí Júlia está falando sobre a manifestação de 7 de setembro. Aí é outra conversa, né? A gente está... É uma manifestação fora, é o desfile de 7 de setembro. Desfile de 7 de setembro é algo tradição no país. Agora, manifestação política de policial militar ou de soldado militar é proibido. Aí é outra conversa. Não entra na seara, que aí a gente entra na seara das tias do Zap e aí vai confundir tudo, né? Vamos dizer o seguinte, desfile de
de 7 de setembro é algo tradicional, a independência do Brasil formal. Então, não tem estresse com isso, não. Né? Agora, a fazer uma manifestação fora do desfile militar, aí é outra conversa. Entende? Beleza? Vamos lá, voltando aqui à vaca fria. Então, deixa eu abusar Isabela e Isabel Cecília. Então, vão lá, eu estou partindo do pressuposto que Isabelle seja pequenininha e Pedro seja maior do que eu. Isabelle diz para Pedro, você vai fazer isso aqui, senão eu vou te encher de porrada. Aí Pedro olha assim, é um pincher? Sabe aquela coisa assim? Estou ouvindo assim, alguma coisa assim, sabe? Né? É claro que aqui em casa, o cachorro mais brabo é o menorzinho, é o Hans Kelsen, né? Que é assim, o Carlos Cóssio, que é enorme, tem medo de todo mundo. Mas vamos imaginar que não seja os meus cachorros, né? Vem lá alguém com uma compleição física de jogador de xadrez ou de jogo da velha para confrontar o pitbull aqui, a gente vai dar risada, né? A gente vai usar essas expressões. É o pincher latindo para o pitbull, né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Para quê? Você entendeu o artigo 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. A mesma situação de pincher pitbull, Isabelle está com um 38 e aponta para Pedro, aí Pedro treme na base. Isabelle é atiradora conhecida, é sniper. Aí é diferente. A gente vai levar em consideração essas circunstâncias, entende? Estou fazendo piadinha, vocês estão entendendo, né? Aí ela disse que é pequenininha mesmo, né? E o pior é que ele tem 1,92 m. Você não é grande, você é um colosso de Rhodes. Muito bem. Aí, vamos lá, nesse ponto. Foi ótimo, foi de brincadeira, não estou vendo aqui. Mas Isabelle, que tem que altura, Isabelle? Tchan. 1,60 m, deve bater no umbigo de Pedro. Aí ela chega assim, você vai fazer isso. A gente não leva em consideração, diferente se Isabelle estiver armada, for alguém com treinamento, aí tudo isso deve ser levado em consideração para se admitir se há ou não a coação. Agora, a gente só pensa em coação, inicialmente, em relação à própria pessoa, mas pode ser uma coação de terceiros, né? Então, olha aí o artigo 154 do Código Civil. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Ora, eu não sei se Isabelle pegou uma arma, ameaçou Pedro, para Pedro celebrar o negócio jurídico com Vinícius. A coação da mesma forma. Se demonstrado que Isabelle ameaçou Pedro com uma arma para fazer o negócio jurídico com Vinícius, o negócio jurídico pode ser anulado por coação. Mas Vinícius só vai desfazer o negócio. Ele não tinha conhecimento da coação. Se tivesse conhecimento, ele também respondia por perdas e danos. Porque Pedro vai responder não pelo negócio, porque o negócio ele não era o beneficiário, pelo menos diretamente, mas pela coação, pelas perdas e danos. Beleza, gente? Ó, gente, deu o horário, então eu vou encerrar agora. Fica faltando 2 vícios do consentimento. Lesão, estado de perigo e a parte dos vícios sociais. Aí, aula que vem, 14 em ponto, a gente se encontra, tá? Espero que tenham gostado da aula. Desculpem a minha loucura de dar aula. Espero que vocês gostem da minha insanidade e a gente possa aproveitar o máximo possível na próxima aula. Um beijo a todos e todas. Quem tem fé, que Deus abençoe vocês. Quem não tem fé, que o destino sorria para
para a vida de vocês. Show de bola, professor. Boa tarde. Beijo, gente. Tchau, Tchau, Obrigada, tchau. professor. Obrigada. A aula vai Valeu, ficar mestre. gravada lá na playlist e espero que eu faça direito dessa vez. Às vezes eu boto na outra, mas vamos lá. Desculpa minhas barbeiragens virtuais também. É da minha falibilidade humana. Um beijo, queridos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Professor.